Aqui nós temos o texto para responder as questões 15 e 16. Esqueletos de descendentes de vikings são descobertos na Itália. Arqueólogos encontraram 10 túmulos de pelo menos 800 anos perto de uma igreja na região de Palermo, na Itália. Os especialistas acreditam que os esqueletos eram normandos, povo medieval relacionado aos vikings. Para passar para a voz ativa, nós temos o título, né? Esqueletos e descendentes de vikings são descobertos na Itália. O título está na voz passiva, analítica, né? Lembrando que nós temos aí a locução verbal, são descobertos, são é o verbo auxiliar e descobertos o verbo principal. Então, quando eu passo para a voz ativa, eu vou pegar o verbo principal da voz passiva e vou colocar de acordo com o tempo verbal que foi expresso na voz passiva. Em que tempo verbal está essa oração? Essa voz passiva aqui no título. São descobertos? Presente. Então, eu preciso colocar o verbo no presente do indicativo. Então, o que foi... quem descobriu? Não, aqui não tá, né? Não aparece o sujeito. Descobriram, né? Descobriram esqueletos de descendentes de vikings na Itália. O sujeito é indeterminado. Eles. Isso mesmo. Então, descobrem, na verdade, não é descobriram. Descobriram é passado. Descobrem esqueletos de descendentes de vikings na Itália. Descobrem, o verbo está no presente, tá? Eu falei descobriram é pretérito. Falei errado, tá? Então, descobrem esqueletos. Oi. Na Itália, você pode colocar no final, você pode colocar no início, você pode colocar no meio, desde que você coloque isolado por vírgula, tá? Só no final que não precisa colocar vírgula. Descobrem esqueletos de descendentes na Itália. Não, descendentes de vikings na Itália. Eu coloquei no início com vírgula na Itália são descobertos, esqueletos... Não, tá errado. O verbo você tem que modificar, senão ficou errado. Pode arrumar, descobrem. Descobrem esqueletos... Na Itália, vírgula, eles descobrem esqueletos de descendentes de vikings. Sim, o problema é o seguinte, Murilo. O que vocês precisam entender é a seguinte ideia. O exercício está, você tem que transformar aquilo que apareceu no texto. Você não tem que mudar nada, você vai usar aquilo. Você só vai transformar a oração que está na voz passiva para a voz ativa. Então, ele não apareceu, ele está indeterminado. Então, você não tem que colocar o eles. Só passa um traço ali, não precisa nem apagar, só tirar o eles aí. Passa um traço para eliminar o eles. Então, descobrem. Então, se o sujeito é indeterminado, existe na nossa classificação sujeito simples, indeterminado, composto. Então, você tem que usar conforme e apareceu a frase. Você vai usar todos os elementos que foram utilizados na frase. O Lucas, ele errou no ponto de vista... Em qual ponto de vista? Você não transformou para a voz ativa. A partir do momento que você coloca a locução verbal aí, já está errado. Por quê? Porque na voz ativa eu só tenho um verbo. Né? O verbo que indicou aquela ação. Qual foi a ação? Não foi de descobrir? Na voz passiva, ocorre a locução verbal, são descobertos. Então, eu vou pegar aquele verbo que é o principal, que está na voz passiva, assumiu a forma nominal de particípio. Eu vou pegar aquele verbo e vou colocar no tempo verbal proposto na voz ativa. Eu não posso também mudar o tempo verbal.
Quando eu falei descobriram, eu falei errado. Por quê? Porque o verbo é são. O são indica tempo presente. Então, quando eu faço essa transformação da voz ativa para a voz passiva, ou da voz passiva para a voz ativa, o tempo verbal precisa permanecer o mesmo, senão fica errada a questão, tá? Então, o correto é: descobrem esqueletos de descendentes de vikings na Itália. Quando a Ana escreveu na Itália antes, não tem problema, tá? É. Só um pouquinho que tem aluno tentando entrar e não está aparecendo aqui. Não. Tá, só um pouquinho. Então, vocês entenderam? Porque já faz um tempo que eu expliquei essa matéria, vocês já nem lembram mais, né? Mas vocês têm que pensar nessa lógica. A voz passiva, o verbo está no presente, a voz ativa tem que ficar no presente. Está no passado, tem que ficar no passado. E assim vai. Se for no início da sentença ou entre o sujeito e o predicado. No final, não. Agora apareceu. Número 16. Número 16, nós temos aqui o trecho seguinte está na voz ativa, agora é o contrário. Está na voz ativa é para transformar na voz passiva. Quando está na voz ativa, o que nós temos? Sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Quando eu passo para a voz passiva, eu pego o objeto direto, eu inicio o período, ele assume função de sujeito paciente, eu vou transformar aquele verbo que apareceu na voz ativa em uma locução verbal, e o sujeito da oração que está na voz ativa vai passar a ser o sujeito agente e aparecer no final do período, tá? Então, arqueólogos encontraram 10 túmulos de pelo menos 800 anos perto de uma igreja na região de Palermo, na Itália. Quem é o sujeito da oração? Não é arqueólogo? Encontraram é o verbo. Eu vou pegar esse verbo e vou transformar numa locução verbal. Encontraram está indicando o tempo passado. Foram encontrados. Então, 10 túmulos é o objeto da oração. Então, eu vou iniciar o período. 10 túmulos de pelo menos 800 anos foram encontrados por arqueólogos. 10 túmulos de pelo menos 800 anos perto de uma igreja na região do Parlamento, na Itália. Não fica errado. Só vou pedir para você fazer o seguinte: isola perto de uma igreja na região Palermo, na Itália, por vírgula. Tá? Isola por vírgula, aí tá certo. Na região de Parlamento. É Palermo, não é? Acontece. Eu achei que eu estava falando errado aqui, ó. 10 túmulos de pelo menos 800 anos foram encontrados por arqueólogos de uma igreja na região de Palermo, na Itália. Sempre que eu colocar 10 túmulos de pelo menos 800 anos foram encontrados por arqueólogos perto de uma igreja na região de Palermo, vírgula, na Itália. Sempre que eu utilizar adjuntos adverbiais no início da sentença, no início do período, ou entre o sujeito e o predicado, eu preciso isolar por vírgula, tá? Então, quando eu falo perto de uma igreja, está indicando uma localização, não está?
Então, eu tenho que isolar por vírgula, tá? Só no final que eu não isolo. Todos fizeram? Palermo, vírgula na Itália. 17. A 17 é para vocês criarem os agentes, os sujeitos agentes, tá? 17 é para criarem os sujeitos agentes. Complete as orações a seguir com os agentes da passiva. Letra A. Os clientes foram bem atendidos por quem? Pelos funcionários. Então, quer dizer o quê? Que quando eu transformo as orações na voz passiva, o sujeito que estava na voz ativa, ele é introduzido, depois do verbo, da locução verbal, é introduzida por uma preposição. Por, pelo, pela, pelas, tá? Variações. Eu fui ajudar o Diogo, aí eu peguei a mochila, aí eu peguei essa letra. Ele riscou todo. Aí eu coloquei pelo Diogo todos. Não tá errado. Ó, ele reclamou que você riscou a apostila dele. Meu professor. Ele acabou de contar aqui para mim. Letra B. O pagamento foi realizado por quem? Pela empresa. Pela empresa. São sugestões. Letra C. O livro foi lido por mim. Letra D. O trabalho foi realizado por ela. A encomenda será entregue pela confeiteira. Ele me ama. Não. Será entregue. Eu percebi isso. O Diogo e o Murilo. Não, o Diogo e o Murilo. O Diogo e o Gabriel. Eu coloquei tudo pelo Diogo. Nada. Tá. O trabalho será realizado por ela. A encomenda será entregue pela confeiteira. São sugestões, Mas tá? até que não tá errado pelo Diogo também, né? Não está, não. O Diogo leu o livro, o Diogo entregou o trabalho, o Diogo faz tudo, tá certo. É até um elogio, né? Ele me ama, professor. Até quando eu falto, eu não consigo me esquecer. Letra F. Gente, chega. O conteúdo seria explicado pelo professor. Pelo Diogo. O carro foi consertado pelo mecânico. Pode ser. Tá? São sugestões essas daqui, tá? Professora, qual que é a da C mesmo? A C, por mim. 18. Nos trechos a seguir foram destacadas algumas expressões. Quais delas são agente da passiva? Transcreva. Trecho 1. Tire suas dúvidas sobre a febre amarela. Sobre febre amarela. Infecção, sintomas e vacinação. A febre amarela voltou a chamar a atenção no início deste ano. Depois que casos... Eu vou ler o texto, depois pergunta. Só sobre as questões aqui, senão enrola a aula. Depois que casos em macacos e humanos voltaram a ser registrados no país, o retorno da doença ocorre meses após seu maior surto no Brasil no primeiro semestre de 2017. Desde julho do ano passado, já foram confirmadas pelo Ministério da Saúde ocorrências e mortes nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Agente da passiva. Qual que é o agente? Quem praticou a ação? Quem agiu? Pelo Ministério da Saúde. Então, escrevam aí no espaço, pelo Ministério da Saúde. Eu só aprendi porque eu coloquei pelo Diogo. Ah, aprendeu? Então tá bom. Você aprendeu pelo Se essa está destacado no texto. Está em negrito no texto. Eu já ia colocar pelo Diogo na resposta. Para você ver, né? O falto, ele fica limpo. Professor, tá perguntando. É febre amarela. Ai, a pessoa, ela, não sei, depois você vê. Quando você tem que tomar vacina? Não sei. Gente que não Ó, ei, silêncio. Silêncio.
Mutantes tocam na íntegra. Tudo foi feito pelo sol. 74 em show em São Paulo. Hoje, para mim, é o dia do rock. Grita um fã no meio do público. Assim que Sérgio Dias Baptista sobe ao palco do Sec Belenzinho, em São Paulo, com a banda Os Mutantes, fazendo uma referência ao Dia Mundial do Rock, comemorado no dia 13. Quem é o agente da paciência? É quem pratica a ação. Quem fez aquela ação? Quem praticou a ação? É o agente. Pelo sol. Pelo sol. Pelo jogo. 19. Crie agentes da passiva para as seguintes orações. Letra A. Ontem foram divulgadas as notas. Vou falar um negócio para vocês. A gracinha já acabou, já acabou a graça. Professor, eu tô colocando isso. Não. Já perdeu a graça, tá? É a falta de levar a sério a aula que tira a nota baixa. O diretor. Pelo professor. Pelo site. Ontem, pode ser pelo site. Pela escola está certo também. Ontem foram divulgadas as notas pelo professor. A sugestão do livro é pelo professor, tá? Mas as respostas de vocês ficaram certas. Letra B. Na semana que vem serão organizadas as atividades do diretor. A atividade do diretor pelos alunos não fica legal. Pela secretária, pela coordenação. Pela mãe dele. Ai, pela mãe dele. O que tem a ver o diretor com a mãe? Não, o diretor escreveu. A mãe dele é diretora. Não, aí ficou sem, não tem contexto. Letra C. Esta mensagem foi escrita por meu amigo. Letra D. Um livro foi comprado pelo aluno. Todos sabiam das orientações dadas pelo gerente da empresa. Essas são sugestões, tá? Então, letra A pelo professor, letra B pela secretária, letra C por meu amigo, letra D pelo aluno, letra E pelo agente da empresa. Vocês podem perceber que pelas respostas aqui, todas se vieram seguidas do verbo, da locução verbal, elas apareceram seguidas por preposição. Pelo, pela, por. São essas preposições que vocês vão poder identificar no texto, que aquele lá é o agente, é quem pratica a ação, quem age. Pode falar, Gabriel. Não. Vocês podem observar aqui, tá? Professor, Pode falar. o que você quer falar? Mentira. Quando esquece, é mentira. Como assim? Não. Mas vocês estão fazendo gracinha. Não é o objetivo. Agora não foi graça, não. Esqueci mesmo, 2 vezes. Tá. 20. Passe as frases a seguir para a voz ativa. Então, tá se fazendo de novo, né? A voz ativa é quando eu tenho sujeito. Foi a primeira coisa que eu falei no início da aula. A voz ativa é o sujeito que pratica ação. Essa ação é transitiva direta e o complemento é o objeto direto. Então, eu tenho sujeito, verbo transitivo direto e o objeto direto. Eu tenho um verbo que exige complemento verbal e esse complemento é direto, ou seja, ele não vem seguido de preposição, o verbo. Quando eu passo da voz ativa para a passiva, eu pego aquele complemento verbal, inicio a oração, ele assume função de sujeito paciente, o verbo vai assumir a função de locução verbal, e na sequência vem por, pelo, pela, pelas, pelos, e por aí vai, a preposição, dessa que eu acabei de falar para vocês, seguido do sujeito. E esse sujeito é o agente. Então, todos os exercícios que a gente fez até agora, o foco era o sujeito, o agente, é quem age, é o agente da passiva. O agente, ele age. O paciente, ele sofre a ação. Então, nós temos aqui, os livros foram empilhados cuidadosamente sobre a prateleira. Os livros pertencem ao quê? Ao sujeito paciente, ele é o sujeito paciente, né? Locução verbal foram empilhadas cuidadosamente sobre a prateleira. Aqui,
não identifica quem empilhou esses livros. Não tem, tá? E outra coisa, na nossa língua, permite a ausência de quem praticou aquela ação, até porque nós sabemos que existem os sujeitos que nós identificamos através da desinência verbal. Sujeito oculto, sujeito indeterminado, tá? Então, como que fica o empilhados, que está na forma nominal particípio? Empilharam, por conta do verbo auxiliar que está no passado, pretérito perfeito. Então, empilharam cuidadosamente o quê? O que foi empilhado? Empilharam cuidadosamente os livros sobre a prateleira. Pode ser assim, ó, empilharam os livros cuidadosamente. Pode, sobre a prateleira, pode. Como é que faz a dele? Eu não posso ver. Os livros sobre a prateleira. Como é que faz essa dele, professor? Calma. A comida será entregue na hora certa e no local combinado. Ó, vocês já sabem que na hora certa e no local combinado estão identificando o quê? Um local, um lugar, um advérbio, né? Adjunto adverbial de lugar. E um tempo verbal. São advérbios. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no fim, tá? O que nos interessa é o sujeito agente, o sujeito paciente e o verbo, a locução verbal. Então, o que foi entregue? A comida, né? A comida é o complemento do verbo. Então, tem o sujeito que tem praticou a ação? Não. Não tem. Então, entregarão, porque será entregue, né? Será entregue indica uma ação futura. Então, entregarão. Entregarão a comida. Na hora certa e no local combinado. Entregarão a comida na hora certa e no local combinado. Pode ser. Pode ser entregará. Por que eu vou falar que pode ser? Porque aqui não tem, o verbo está no singular, né? Ele não está no plural. Escreveu a hora sem o H. Nossa. Hora, assim, sem H é tipo... Hora que tá oração. Letra C. Os cobertores foram escolhidos em função do poder de aquecimento. Qual é o sujeito da oração? Quem praticou a ação? Os cobertores. Quem praticou a ação? O cobertor anda, faz alguma coisa? Ele voa. Se você olhar para ele voa. Não tem sujeito. O sujeito é indeterminado, né? Escolheram os cobertores. Os cobertores é o complemento do verbo escolher. Sim, porque não tem sujeito. Todos esses casos aqui são indeterminados. Eu coloquei assim, ó, em função do poder de aquecimento, escolheram os cobertores. Tá certo. Tá certo? Tá certo, só tem que colocar vírgula. Se não tem, coloca. Escolheram os cobertores em função do poder de aquecimento. Ah, porque isso aqui é um complemento. Não, é um adjunto adverbial de modo. Mas daí pode colocar em qualquer lugar, se tiver separado. Isso. Os cobertores. Em função do poder de aquecimento. Escolheram os cobertores Escolheram. Porque foram escolhidos. Foram escolhidos indica o pretérito. Algo passado e não futuro. Tá? Na letra D, teriam... Ah, você ficou em dúvida porque tem 3 verbos aqui, né? Tem 3 verbos? Mas o verbo auxiliar é o sido. É o verbo ser. É o verbo ser. Eu sei, mas onde que eu vou colocar? Iriam. Teriam endereçado os envelopes a um funcionário da empresa. Como ficou? Teriam endereçado os envelopes a um funcionário da empresa. O que eu elimino na voz ativa? Eu elimino o verbo auxiliar. O verbo auxiliar é o verbo ser.
tá? Para os envelopes, mas assim... Teriam endereçado os envelopes a um funcionário da empresa. Pode falar. Onde que estão os 3 verbos? Eu vi um só. Teriam sido, e o endereçados é forma nominal. Forma nominal de particípio. Na verdade, calma aí. Não é mais ou menos. O sido é forma nominal. Eu acho que eu vou para os Estados Unidos numa bagagem. O sido é forma nominal de particípio. Como assim? Eu vou enviar com o correio para os Estados Unidos. Tá, vamos. Mas sei. Letra E. Os livros eram cuidadosamente escolhidos por uma leitura proveitosa. O verbo escolhidos que assume a ação na voz ativa, né? Como que fica? Escolheram. Eram escolhidos. Escolheram. Escolhiam, com M, tá? Escolhiam cuidadosamente os livros para uma leitura proveitosa. Vocês precisam observar na locução verbal, quando o verbo auxiliar, ele aparece. Eram, foram. Tem diferença, tá? Eram. Pretérito imperfeito. Então, ele vai ficar... Para cuidadosamente escolhidos. Não, você está escrevendo errado. Escolhiam cuidadosamente os livros pela leitura proveitosa. Sabe qual é a pior sensação do mundo? Uma espinha na orelha. É Verdade. Termina aí, senão enrola demais. Não, escolhiam os livros cuidadosamente. Letra F. Os problemas foram enfrentados com muito heroísmo. Enfrentaram os problemas com muito heroísmo. Enfrentaram os problemas com muito heroísmo. Vocês podem ver a diferença aqui. Aqui é foram. Né? Então, enfrentaram. Sim. Letra G. Foram feitos pelo professor relatórios sobre o trabalho realizado. O que foram feitos? Trabalhos. Relatórios, né? Fizeram. Não, foram feitos. Não, mas aí vai ficar. Mas quem fez? O professor. Então, o professor fez. O professor fez relatórios. O sujeito não está no singular? Está no singular ou não está? Sim. Então, o verbo vai para o singular. Isso. O professor fez relatórios sobre o trabalho realizado. Na hora que vocês forem transformar na voz, no caso aqui, ativa, vocês vão ter que prestar atenção. Se o sujeito, agente, estiver no singular, o verbo vai para o singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai para o plural, tá? Senão fica errado. O professor fez relatórios sobre o trabalho realizado. Quer saber? Eu acho que eu não sei. Deixa eu ver que país que não tem assim, uma proteção que possa ir diretamente para lá. Não, o Brasil é proibido em qualquer país, acho que. Droga! Questão 27. Bela adormecida de 2000 anos é encontrada em tumba com espelho. A múmia de uma jovem mulher foi encontrada em uma tumba em Terezin, na costa de um reservatório de água. A parte de baixo do corpo está bem preservada, disse a arqueóloga Marina Kilunovaskayala, sei lá como fala esse nome. Em entrevista à agência de notícia russa, TASS, tanto o corpo quanto os objetos foram retirados do local e estão passando por um processo de reestruturação para passarem ainda mais tempo preservados. 21. Transforme as frases retiradas
do texto em voz ativa. Então, quer dizer o quê? Que as questões estão na voz passiva, vocês teriam que transformar na voz ativa. Na voz ativa, nós temos o sujeito, verbo transitivo direto e complemento verbal objeto direto. A múmia de uma jovem mulher foi encontrada em uma tumba em Teresina, na costa de um reservatório de água. O que foi encontrado? A múmia de uma jovem mulher. Então, encontraram a múmia de uma jovem mulher em tumba em Teresina, na costa, em um reservatório de água. Quer dizer o quê? Que não tem o sujeito agente, né? O sujeito a gente não tem, porque o sujeito é indeterminado. Então, vai ficar, encontraram a múmia, aí vocês vão copiar tudo. A múmia de uma jovem mulher. E o restante, em Teresina, na costa de um reservatório de água. Está tudo no enunciado. Colocar assim, encontraram a múmia de uma jovem mulher, e o restante, em tumba, em Teresina, na costa de um reservatório de água. Isso. E o restante? Estavam fazendo a praia sem reservatório de água. Ai, ô Lucas, não viaja, não. Por favor. Oi, pode falar. Vai colocar assim, encontraram a múmia de uma jovem mulher. Em uma tumba, em Teresina, na costa de um reservatório de água. Posso colocar 3 pontos? Que não vai caber tudo assim, vai ficar lá embaixo. Letra B. Tanto o corpo quanto os objetos foram retirados do local. O que foram retirados? O corpo e os objetos. Retiraram do local tanto o corpo quanto os objetos. Retiraram do local Espera aí, professora. tanto o corpo quanto os objetos. Já respondeu, Gabriel? Retiraram do local. Hã? Mas você não terminou A? Não, terminei agora. E a B? Então, estou falando aqui para você copiar já. Retiraram do local tanto o corpo quanto os objetos. A melhor parte do Anord é quando vira a tela do corpo. Bela adormecida de 2000 anos é encontrada em tumba com espelho. Não, Tem quem encontrou essa bela adormecida? não. Se não tem, sujeito indeterminado encontraram. Encontraram, vírgula, em uma tumba com espelho, vírgula, bela adormecida de 2000 anos. Essa é uma das formas de usar o adjunto adverbial, tá? Lembrando que vocês poderiam colocar no início ou no final. Encontraram, vírgula, em uma tumba com espelho, vírgula, bela adormecida, entre aspas, né? De 2000 anos. 2000 anos. Olha, ela era viva quando Jesus estava também. Tá? Encontraram, vírgula, em uma tumba com espelho, vírgula. Bela adormecida de 2000 anos. Ou não? 2000 anos atrás. Quando Era uma tumba, tô perdendo já. Com espelho, bela adormecida de 2000 anos. Ela morreu quando Jesus estava vivo. Calma, Jesus morreu por mais de 30 anos. Não é bom. Jesus Ela morreu estava viva quando Jesus tinha 18. quando isso. Entenda o Dia da Mulher. Sua origem, a 1910, durante o segundo Congresso Internacional de Mulheres em Copenhague, Dinamarca. A data foi proposta em homenagem a 129 operárias de uma indústria têxtil de Nova York, Estados Unidos, mortas em 1857, durante uma greve por melhores salários, redução de jornada de trabalho e o direito à licença maternidade. Passe o trecho a seguir para a voz ativa. A data foi proposta em homenagem a 129 operárias de uma indústria têxtil de Nova York, Estados Unidos. Quem que foi homenageada? Não, olha o texto, o que está escrito aí. Quem que foram homenageadas?
129 operárias. Elas que foram homenageadas, né? Quem que propôs algo? Não. Ela não propôs nada, não. O sujeito é indeterminado. Então, como que fica propuseram. Meu Deus do céu. Foi proposta a locução verbal. Como que você vai colocar na voz ativa uma locução verbal? Não, professor, mas que palavra que é essa? O verbo propor. Não, Com S. Eu sabia que era isso. Gente, o verbo propor, Propuseram. ele entra lá na segunda conjugação. É lá do verbo poer. Propor, for. Mas quando você disser assim... Ele reclama demais, pelo amor de Deus. Vai, propuseram a data em homenagem. Murilo, propuseram a data em homenagem. Isabela, já respondeu? Sim. Propuseram a data em homenagem a 129 operárias de uma indústria têxtil de Nova York, Estados Unidos. Propuseram a data em homenagem a 129 operárias de uma indústria têxtil de Nova York, Estados Unidos. Aqui, quando fala da indústria, está especificando onde foi feita essa proposta, né? Está especificando, o sujeito não apareceu. Cara, texto em Nova York? De Nova York, Estados Unidos. Tumba de 3.500 anos. Tumba de 3.500 anos, cheia de múmias, foi encontrada no Egito. Uma equipe de arqueólogos encontrou no Egito uma tumba de 3.500 anos, cheia de múmias. Para os especialistas, no local certamente descansa o rei Amenemés I, que reinou entre 1991 e 1962 a.C., mesmo que seu corpo ainda não tenha sido identificado. Até agora foram encontradas 2 câmaras funerárias na cripta, que contém múmias, sarcófagos, máscaras e estátuas de madeira e cerâmica. Em uma delas estão os restos de 3 múmias com os seus crânios expostos, mas ainda não se sabe se eles pertenciam aos familiares do faraó. Passe a seguir para a voz ativa, mesmo que seu corpo ainda não tenha sido identificado. Tenham identificado. Mesmo que ainda não tenham identificado seu corpo. Mesmo que ainda não tenham identificado seu corpo. Mesmo que ainda não tenham identificado seu corpo. Letra B. Até agora foram encontradas 2 câmaras funerárias na cripta. Até agora encontraram 2 câmaras funerárias na cripta? Correto. Até agora encontraram 2 câmaras funerárias na cripta. Ficaria 2 câmaras funerárias na cripta foram encontradas. O verbo encontrar. O que encontrou? Até agora. O que encontrou foram as 2 câmaras funerárias na cripta. Tá? E não tem sujeito. Que praticou ação. Até agora encontraram 2 câmaras funerárias na cripta. Tumba de 3.500 anos, cheia de múmias, foi encontrada no Egito.
encontraram tumbas de 3.500 anos cheias de múmias no Egito? Encontraram, eu vou falar do jeito que está aqui, tá? Encontraram, vírgula, no Egito, vírgula, tumba de 3.500 anos cheias de múmias. No Egito, vocês poderiam colocar no início, com vírgula no meio, ou no final, sem vírgula, tá? No Egito. Encontraram no Egito tumba de 3.500 anos cheias de múmias. A Amazônia é o pulmão do mundo. Ninguém sabe como essa história mantém seu fôlego. Tudo bem que, com 7 milhões de quilômetros quadrados, a bacia amazônica absorve muito dióxido de carbono e libera muito oxigênio. É o processo da fotossíntese em escala gigantesca, mas o pulmão do mundo segue uma lógica inversa, pois absorve oxigênio e libera gás carbônico. Digamos que aceitássemos a metáfora, nem assim a Amazônia poderia ser o pulmão do mundo, do planeta, por uma questão de escala. Afinal, toda a produção de oxigênio da floresta é consumida por ela mesma, pelo processo de metabolização das plantas, o seu próprio ciclo de vida. Professora, mas assim, a maioria do planeta não é, o oxigênio do planeta não é de algas. Então, por isso que não é permitido esse tipo de forma que a gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. É por isso. Que na verdade ela consome para ela mesma, ela produz para ela mesma, como se fosse isso. Só que tem uma explicação, até inclusive estava dando aula para os alunos do sétimo, que como que é o nome do termo que eles utilizam? Como se fosse, eu não sei explicar. Que o que eles produzem lá, eu esqueci o nome, fugiu da minha cabeça. Vai para o sul e o sudeste, por isso que produz a água. Daí tem a questão da falta de água no planeta. A falta de água no planeta, não. Na região sul e sudeste. É por conta da Amazônia. Eu esqueci o nome, eu vou ter que procurar aqui depois. Mas tem jeito de produzir água? Não é produzir. Deixa eu pegar lá de novo. Eu fui levar o livro, agora eu esqueci. Mas será que tem jeito de produzir água? Será que quando a água estava na verdade? Então, qual? Eu já sei. Qual que é o alimento do mundo? Qual que é o elemento do mundo? Qual que é o elemento do bicho certo? O diego, Vamos fazer isso. Rios aéreos. A questão dos rios aéreos da Amazônia. Isso. Eu não ouvi. Os rios aéreos, da Amazônia, só um pouquinho, eles trazem água para o sudeste e sul. E sem essa floresta, sem a floresta amazônica, vai acarretar o quê? A escassez da água. Porque não vai chover nesses locais. Entendeu? Era rios aéreos, que eu acabei fugindo da minha cabeça, não consegui falar. Então, quer dizer o quê? Que ele fala que a produção de oxigênio da floresta é consumida por ela mesma. Ela consome, ela produz e consome aquilo que ela produz. Então, ela não... então, é muito complexo. Aí a gente acaba usando esse termo, que é errado, né? Ele não é o pulmão do mundo. E nem serve essa metáfora para explicar algo. Se o Brasil é o pulmão. Ai, Lucas, não viaja. Ele não é o pulmão. Acabei de falar que não é o pulmão. Fala, Diogo. É Diogo que está perguntando alguma coisa? Eu mesmo. A tarefa é página 24 a 26? Não, a tarefa é 13 a 18. Do CA. Quê? 13 a 18. Não. Do CA. Sim.
A resolução, depois que eu explicar aqui, é da 8 a 10. Tá? 24. Falando? 13 a 18, CA, produção de texto, é a tarefa. A resolução da aula de hoje é 8 a 10. 24. Em a bacia amazônica, absorve muito dióxido de carbono. No dióxido de carbono e libera muito oxigênio. Os verbos estão... voz analítica. Ativa. Analítica, não. Ela absorve... Voz ativa? Voz ativa. Analítica. Em, afinal, toda a produção de oxigênio da floresta é consumida, olha a locução verbal aqui, por ela mesma. Analise, há um exemplo de voz passiva analítica. A sintética é quando eu não tenho a locução verbal, tem o verbo e a partícula passivadora ser. A 24 é ativa. Ativa, só tem um verbo, tem o sujeito e o complemento do verbo. Essa na analítica que tem locução verbal e na sintética não tem, sempre tem ser. Isso. E ativa? Só tem um verbo e o complemento do verbo. 26. Assinale a alternativa em que há um exemplo de agente da passiva. Por ela mesma. Ela é quem age, né? Analítica. 27 e 28. Para responder as questões 27 e 28, o texto. Esta tamanha identificação entre esporte e coletividades sociais em geral não torna óbvia a resposta para Era só entendermos... corrigir só até a 28. Hã? Era só até... Não, eu vou corrigir tudo isso aqui. Como assim? A gente pode, assim, só fazer as perguntas, não ler o texto. Isso aqui será o texto, ele não tem o que... Tá, então pode ser, vamos. Yes. Não, eu vou corrigir tudo, eu vou corrigir toda essa parte de voz passiva hoje. 27. A oração, o esporte mais popular destes países... Tudo. Não fez, deu tempo de fazer. Não foi Quando feito. isso? Lógico que foi. Aonde? Ô, Diogo, você foi um aluno que terminou a prova e falou que não ia fazer atividade depois da prova. Ah, é verdade. Tá certo. É verdade, né? Tá certo, Gracinha? Ó, o esporte mais popular destes países foi trazido por estrangeiros. Ó, nós temos a locução verbal, foi trazido. Nós temos por estrangeiro, que é o agente da passiva. Nós temos o esporte mais popular, que é o sujeito paciente. Então, que tipo de voz nós temos? Voz verbal? Voz passiva analítica, correto? A expressão por estrangeiro, já respondi, é o agente da passiva, o sujeito agente. 29. Passe as frases da voz ativa para a voz passiva. Letra A. 28 é a letra B. 27 é a letra C. Passe as frases da voz ativa para a voz passiva. As moças farão o pedido agora mesmo. Irão fazer os pedidos. O pedido será feito pelas moças agora mesmo. As moças, o sujeito da oração. Farão é o verbo transitivo direto. O pedido é o objeto direto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o pedido, colocar no início da oração. O pedido será feito pelas moças agora mesmo. Eu vou ver agora mesmo as moças fizeram pedido. Tá errado. Ai, catapinhas. O pedido será feito pelas moças agora mesmo. Então, quando eu passo para a voz passiva, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pedido, que é o objeto direto na voz ativa, vou colocar no início do período. O verbo que está farão aqui, está indicando o futuro do presente. Eu vou transformar em uma locução verbal, será feito, porque o será indica o futuro do presente. E pelas moças, que é o sujeito da oração da voz ativa, eu vou colocar como sujeito agente, o agente da passiva, pelas moças. Agora mesmo não interfere em nada não, tá? O pedido será feito pelas moças agora mesmo. Letra B. Os presentes foram comprados por José na loja do seu primo. Os presentes foram comprados por José na loja do seu primo. Correto?
Os presentes foram comprados por José na loja de seu primo. Letra C. Professora, esse negócio aqui você tem que saber, mesmo. Você não consegue memorizar assim. Não, memorizar não adianta. Você tem que saber. Você tem que entender em como que funciona, como que é a estrutura da voz ativa, como que é a estrutura da voz passiva. Você entendendo essa lógica aí, você faz tudo. Português e matemática. E outra, só que o que você tem que saber é o verbo. O verbo, conjugação verbal, você tem que saber, senão não faz. Aí erra, entendeu? Você tem que saber que aquilo lá é pretérito imperfeito, você tem que saber se é futuro do presente. Esse que é o BO. Se não sabe conjugação verbal, acaba não entendendo aqui. No segundo, terceiro e quarto, nossa senhora. Nossa. Na verdade, nem é bem a conjugação verbal. É entender que aquele verbo, ele pertence àquele tempo verbal. Vocês entendendo isso, vocês conseguem fazer. Não precisa saber conjugar da primeira pessoa do singular até a terceira pessoa plural. Necessariamente, que a gente não usa todos. A gente usa basicamente o singular, terceira pessoa singular, terceira pessoa plural. Basicamente isso. Mas, assim, ele diz o verbo. A M, o AO, tio, e o O AO é futuro do presente. O mais perfeito para. Mais que perfeito vamos para o Reinaldo aqui. Reinaldo encontrava soluções muito criativas. Soluções muito criativas eram encontradas por Reinaldo. Soluções muito criativas eram encontradas por Reinaldo. Os professores apoiaram os alunos. Os alunos foram apoiados pelos professores. Pelos professores. Aqui está pelo professor. Está errada a resposta aqui, tá? É pelos professores. Ai, a humildade em pessoa, Murilo. Humilde. Os alunos foram apoiados pelos professores. O Murilo. Vamos lá pesquisar daqui a um tempo no Aurélio, vai estar lá a palavra humilde. Aí está lá, Murilo. Murilo. Está escrito Murilo lá. Chique, né? Professora, mas assim, eu... Não, mas acontece em livro didático. Eu sou mais inteligente que uma equipe inteira de escritores. Ui! Vivian devolveu os livros na terça-feira. Terça-feira, Vivian devolveu os livros. Os livros, está errado. Você não entendeu a lógica da voz passiva. E no primeiro dia de aula, que eu tinha explicado o conteúdo aqui na sala, que vocês estavam, eu olhava para vocês, tinha aluno assustado com a matéria. Na hora que eu expliquei como que fazia e vocês começaram a responder, estava tudo respondendo, todo mundo respondendo. Você estava debruçado na carteira, não estava fazendo. Eu estava respondendo? Ele? Mas eu estava respondendo. Tá todo mundo respondendo, menos ele. Nossa, eu estava respondendo. Naquele dia, né? Naquele dia. Seja bem claro. Letra E. Os livros foram devolvidos por Vivian na terça-feira. Tanto faz. Se isolou por vírgula, tá? É que, na verdade, teria que ir na lógica do jeito que está no texto, mas para mim não tem problema não, tá? O que importa aqui nesse exercício é vocês saberem a posição certa do sujeito agente, do sujeito paciente, do verbo, tá? Leia o texto a seguir. Eu não vou ler não, então, tá? Senão enrola muito. 30. Considere o seguinte trecho do texto. Tenha sido considerado uma ameaça à ordem estabelecida. Assinale V para verdadeiro e F para falso. O sujeito do trecho é o debate suscitado pela explicação heliocêntrica? Não.
Verdadeiro. Esse aqui tem eu lá. O sujeito do trecho é corpênico? Copérnico. Quando é corpérnico. Copérnico. Se ela diz Copérnico. É só para ver se você estava prestando atenção na minha leitura. É falso. Falso. O sujeito do trecho é explicação heliocêntrica? Falso. O trecho está na voz ativa? Falso. Voz passiva, gente. É verdade. O debate suscitado pela explicação heliocêntrica. Foi a explicação heliocêntrica que suscitou o debate. Então, tá. Isso. Letra A, verdadeiro. B, C, D, falso. Mas não pode colocar reescrever na prova. Para reescrever não vai ter. Vai ser de marcar X. Correlacione os sujeitos dos verbos indicados a seguir. Marque G para quando o sujeito for o gato e R para o rato. Teria que ler o texto, né? Depois de ser perseguido durante um bom tempo por um gato, o rato esconde-se em uma toca e fica ali durante horas. Ao ouvir latidos de cachorro, achou que o gato tinha ido embora e saiu para passear. Contudo, assim que enfiou a cabeça para fora, foi pego pelas garras do gato. Você imita latidos? Perguntou espantado. O gato. Meu amigo, neste mundo globalizado, quem não fala duas línguas morre de fome. Bobinho nada. Quem que era perseguido? O rato, R. Quem se esconde? O rato. Quem fica por ali durante horas? O rato. Quem ouviu latidos? O rato. Quem tinha ido embora? O gato. Quem saiu para passear? O rato. Quem enfiou a cabeça para fora? O rato. Quem foi pego? O rato. Quem perguntou espantado? O rato. Ele foi enganado pelo gato. O gato não falou que quem não conhece duas línguas morre de fome? Ele enganou o gato, ele latiu. Olha isso tudo. O gato fala gatês e cachorrês. Assinale as alternativas em que as formas verbais estão a sequência. Você vai colocar só a letra E, G. O resto é. A letra E é G. O restante é R. Assinale as alternativas em que as formas verbais estão na voz passiva. Foi pego e ser perseguido. E se esconde? Por que não é voz passiva? Porque aqui não está especificando sintética ou analítica. Sintética é porque tem a partícula passivadora, né? Tá, mas esse daqui não seria? Aonde? O rato esconde-se. Esconde-se. Seria ou não? Seria passiva, mas é sintética. Isso daqui não é partícula passivadora C. Isso daí é pronome. Pronome, ele praticou ação e sofreu ação. É voz reflexiva. Professora, por quê? Peguei você. Hã? Por que esse? Mas assim, não é com locução verbal? Passiva é com locução verbal, mas tem a passiva sintética e analítica. Dentro da voz passiva são dois itens: passiva sintética e passiva analítica. Aí eu perguntei para vocês se esse esconde seria uma voz passiva também. Aí vocês falaram que sim, eu falei que não. E por quê? Professora, assim, Então é só A. É reflexiva essa. Oi? Então é só A. Só A e E. e com o gênero do mal que pensou seria uma boa ideia, assim, vamos inventar voz ativa, voz passiva, assim, pronome impessoal, caso aberto.
10h35. 33. Observe as duas frases a seguir e responda as questões. Amam-se poucas pessoas neste mundo. Poucas pessoas amam-se neste mundo. Qual é a diferença de sentido entre elas? Poucas pessoas amam-se nesse mundo. Que é o número 2 tem sentido de pessoal. Na segunda fala sobre amor próprio. Em qual? Na segunda. Poucas pessoas amam. É de amar ao próximo, a segunda. A segunda é de amar ao próximo. Então, Poucas pessoas amam-se umas às outras. A segunda. Na primeira é E a de ser amado. De ser amado. A número 1 é no sentido de ser amado, de pessoas que são amadas nesse mundo, e na 2, de pessoas que amam umas às outras. Tá? Essa 2, ela entra lá de amar ao próximo. A 2 é amar ao próximo? A 2 é de amar ao próximo, e a 1 é de ser amada. Por que eles não podiam emendar a quarta-feira também? Você reclama, hein, meu Jesus amado. Professora, se ele Oi. reclamar... O dia que ele não reclamar, cai um pé d'água em Campo Grande. Se ele fizer atividade, tanto que ele reclama, ele já teria terminado todas as apostilas de todos os bimestres, professora. Eu já teria terminado de corrigir isso aqui, certeza. Ó, letra B. Sim. É o Murilo. Ajuda os dois de reclamação. Letra B. Qual das duas frases está na voz passiva? De ser amada é a número 1, tá? Olha só, é a número 1. Porque aqui está no sentido de ser amado. É a 1. Coloquem aí, a 1 na voz ativa. É na voz passiva sintética. Tá? Amam-se poucas pessoas neste mundo. A 34. Assinale as alternativas em que a frase está na voz... As frases estão na voz passiva. As letras são B, D, E e H. Voz passiva, tá? B, D, E e H. Vou falar para vocês por quê. Ó, o impeachment do presidente foi exigido. Então, o impeachment do presidente é o sujeito paciente. Ele foi exigido. E nós não temos aqui o sujeito agente. E temos a locução verbal, correto? Na letra D, exige-se o impeachment do presidente. Então, aqui nós temos a voz passiva sintética, o verbo seguido de partícula passivadora C e o complemento e o sujeito paciente, o impeachment do presidente. Na letra E, o impeachment do presidente, sujeito paciente, será exigido, locução verbal, pelo povo, sujeito agente. Letra H, o impeachment do presidente, sujeito paciente, é exigido, locução verbal, e por todos, agente da passiva, tá? Letras B, D, E e H. Sujeito agente. Agente da passiva e sujeito agente é a mesma coisa, tá? 35. Passe as frases a seguir para a voz passiva sintética. As regras foram respeitadas. Respeitaram-se as regras. Tem que ter, tá? Eu vi agora que é sintético. Os prazos eram estendidos. Estendiam-se os prazos. Olha o verbo, eram. Pretérito imperfeito, tá? Letra A. Respeitaram-se as regras. Letra B. Estendiam-se os prazos. Espera, esse C é como? Com S. Hífen, S-E. Professora, a senhora teve que memorizar tudo isso, professora? A senhora era assim, que nem a gente?
Mais ou menos. Era pior, né? Na sua época era Não, pior que não. Ela não é tão velha assim. Na verdade, quando eu estudava só matemática e física. Física porque eu tinha uma dificuldade monstruosa no ensino médio, né? E quando eu fazia o ensino fundamental, eu só estudava matemática. O resto, eu nem sei como que eu passava. Eu só tirava nota boa. Eu não lembro, assim. A minha recordação de estudar é matemática. Estudos dizem que 99,9% dos casos dos alunos sofrem com física. Nossa, eu sofria horrores. Vamos voltar aqui, que senão a gente não termina. Estendiam-se os prazos, letra B, letra C. Modificaram-se os métodos. A letra D é liam-se os livros. Hã? Leram-se. Leram-se os livros. Letra C, modificaram-se os métodos. Letra D, leram-se os livros. Tá, então, nós temos aqui esse C, partícula passivadora C. A letra D, leram-se os livros. Porque nós temos aqui o verbo e o sujeito paciente. As regras, os prazos, os métodos, os livros. O agente da passiva, ele não necessariamente precisa aparecer no texto, tá? Ele fica indeterminado. 36. Classifique as vozes verbais conforme o indicado a seguir. Voz passiva analítica é 1, voz passiva sintética 2 e voz ativa 3. Encontraram-se muitos vestígios de pólvora na mão do acusado. 2. Foram encontrados muitos vestígios de pólvora na mão do acusado. Lembraram-se do amigo antes da partida. 3. Eles se lembraram. Eles sofreram e praticaram a ação ao mesmo tempo. 3. Quando eu sofro e pratico a ação ao mesmo tempo, é voz reflexiva. Eu sofro e pratico. É reflexiva. Hã? Quantas vozes existem? 3. Ativa, passiva e reflexiva. E o nome delas estão na minha cabeça. Tá? Você tem que pensar no seguinte: esse sujeito, ele praticou a ação e sofreu ao mesmo tempo? Se ele sofreu e praticou, é reflexivo. Não tem erro, ele é o mais fácil até. Ele tem que praticar e sofrer ao mesmo tempo. Vai. Vai mais para baixo, por favor. O sujeito chorou, ele praticou e ele sofreu. Informou-se depois do inquérito o local do crime. Ele se informou. Ele praticou. Tá? Descobriram-se, apesar das tentativas de ocultação, muitas ilegalidades no local. 2. Apesar das tentativas de ocultação, muitas ilegalidades foram encontradas no local. 4. Voz passiva analítica, 1. Respondeu ao crime em liberdade. 2. 3. Ele respondeu. 3. O livro tinha sido lido durante o período de férias. 1. Leram o livro durante o período de férias. 3. Leu-se o livro durante o período de férias. 2. Tinham lido o livro durante o período de férias. 3. Compraram 3. A letra K de Carilene é 3. Compraram-se livros durante o período de férias. 2. Eles haviam recorrido ao juiz. 3. Os professores foram homenageados por seus alunos. 1. Durante o inverno, as árvores haviam sido podadas. 1. Durante o inverno, haviam podado as árvores. 3. Durante o inverno, podaram-se as árvores. 2. Durante o discurso, aquela mulher não foi interrompida. 1. Ela não foi interrompida por alguém, né?
Durante o discurso, não interromperam aquela mulher. 3, correto. Alugaram-se apartamentos. 2. Os apartamentos foram alugados. 1. Eles foram alugados. Olha a opção verbal aqui. Alugaram os apartamentos. 3. Alugam-se apartamentos. 2. Da D a J. Esse passo. 2, 2. 1, 3. 3. Eu quero minha J. A G é 3, a H é 1, a I é 3 e a J 2. Não, já falou. 37. Assinale a frase que, de acordo com a norma padrão, não pode ser transformada em voz ativa. C. É a letra C, porque o verbo é transitivo indireto. O verbo transitivo indireto não se transforma para a voz passiva. 38. Assinale as frases a seguir, analise as frases a seguir e assinale a alternativa correta. Os bibliotecários, depois da conferência, saíram discretamente. Eles saíram. Ninguém ficou contente com a solução. Todos investiram no recomeço. Os alunos, depois de muito esforço, resolveram o problema. Alguns, depois do resultado, compareceram à reunião. Os alunos necessitam da colaboração dos alunos. Algumas pessoas, após a entrevista, descobriram algumas verdades. Letra B, a 4 e a 7. Qual que é a pergunta mesmo? Ah, tá. Ah, voz passiva, né? Tá certo. Que é possível a transformação. É possível. O problema foi resolvido pelos alunos depois de muito esforço. Conseguir transformar. Não. O problema foi resolvido pelos alunos depois de muito esforço. Eu transformei, né? Não pode ser assim mesmo. Não. Só analista? Deixa eu ver aqui. Algumas verdades foram descobertas por algumas pessoas após a entrevista. 39. Letra B, letra E, letra H, letra J, letra L. Letra E. B, E, H, J, L. L. Ó, aqui está perguntando o seguinte: assinale as frases cujo elemento destacado é classificado por agente da passiva. Não entendi. Mas por que ela não você? Professora, minha pergunta. Não, agente da passiva é aquele quem age, quem praticou a ação. Quem praticou a ação na letra B? Os professores. Os professores escolheram os livros. Entendi, porque os outros estão explicando. Os dois professores que entrevistaram simultaneamente os novos alunos. Muitos eleitores que julgaram aqueles políticos. O juiz da cidade que julgaria ninguém, né? Vai. E o chefe que cumprimentou os funcionários. É porque os outros eles estão falando o porquê de alguma coisa. As redações não foram corrigidas por causa da greve. Foi o motivo, né? Da greve. Foi o motivo, isso mesmo. Foi o motivo. Então, aquelas outras frases que não foram assinaladas é porque elas não são agente da passiva. Elas não são o sujeito da gente. Elas simplesmente exercerão função de adjunto adverbial de modo, de causa, tá? Professora, eu reclamo, só que eu entendo. Eu sei, é só chatice mesmo. Eu já sei que esse chato, eu não quero falar. Agora vocês vão fazer os exercícios. Ó, os exercícios da página 8 a 18,
vocês podem colocar como tarefa, tá? Porque não deu tempo de fazer tudo, vocês vão fazer tudo, tá? Na próxima aula eu só vou corrigir. Ainda bem que eu já vi. Oi? Hoje é a prova de Sim, então. Por isso que tem que estar tudo feito. Daí na próxima aula eu só corrijo, tá? Não vai fazer nada agora. Vai sim. Eu vou deixar muito executar, né, professor? Posso? Ah, mas você não pode ir. Hã? Foi. Podem fazer os exercícios até terminar a aula, tá? Aí, as páginas da 8 a 18, vocês ficarão como tarefa. O que fica para... Tá tudo pronto para a próxima aula, que eu vou olhar, tá? Não, mas não tem, é texto. É para escrita, é para escrever, não vai escrever. É só para responder. O que tiver de responder, vocês vão responder. Posso fazer da apresentação? Não. Não.
O Leonardo, o Luiz e a Nicole entraram na aula ou não? Nem a Nicole, né? E o Luiz? Qual o nome? Esse DAFzinho é de quem? É o Leonardo. Ah, então é o Luiz e a Nicole que não entraram. Beleza. Obrigada.
Vou encerrar a aula, tá? Até a próxima. Bom feriado, que a gente só vai se ver a próxima semana, tá? Tchau. Saiu. Tá saindo? Tchau. Não sei, não. Não.